Voltamos a apresentar o Conexão pela TV e Rádio Unicinos. No programa de hoje, estamos falando sobre o uso de agrotóxicos, os efeitos nocivos desses produtos químicos na alimentação e as possíveis alternativas para esse problema. Os nossos entrevistados aqui no estúdio nos ajudam a entender melhor esse assunto, né, Vanessa? Isso mesmo, Rodrigo. No bloco anterior, a gente estava falando sobre a questão dos transgênicos. O Alan queria dar uma contribuição também sobre isso, né, Alan? Isso, eu acho que tem que ficar muito claro, né, que a discussão dos agrotóxicos ela nunca pode vir descasada da discussão dos transgênicos, né? Os transgênicos foram aprovados para uso no Brasil a partir de 2005 e é exatamente, né, um pouquinho diante daí, que a gente começa a ter esse grande aumento no uso de agrotóxicos que levou a gente a ser o maior consumidor de veneno do mundo. Isso tem um motivo muito claro, né? Quase a total maioria dos alimentos transgênicos que são permitidos no Brasil, né, que é principalmente a soja, milho e algodão, eles recebem modificações genéticas para poderem ser resistentes aos agrotóxicos. Então, você faz uma modificação genética naquela planta e ela então fica mais resistente e permite que se use cada vez mais veneno em cima daquelas plantas para, né, supostamente matar aquelas outras ervas daninhas, que eles dizem que são ervas daninhas e nós na agroecologia chamamos das plantas amigas, né? Então se joga cada vez mais veneno em cima daquilo e as plantas vão resistindo. Só que, né, além desses transgênicos levarem ao maior uso de agrotóxicos, a gente tem clara noção de que os estudos feitos, né, sobre os impactos ambientais dessas sementes ainda são muito ínfimos e a gente tem uma legislação também que tem permitido, aí jamais houve um transgênico que não fosse permitido no Brasil. Então todos que entraram para ser analisados pela Comissão Nacional Técnica de Biossegurança foram aprovados, né, mostrando que ali tem um jogo de interesses muito forte, pesquisadores ligados às empresas e tal. Então, é uma discussão que não pode vir descasada, né? O aumento do uso de agrotóxicos com o uso de transgênicos no Brasil. Outra coisa importante também para falar, até Aline, queria que tu comentasse um pouco sobre isso, é que a Anvisa criou um programa de análise, né, de resíduos de agrotóxicos em alimentos com o objetivo de assegurar que a quantidade de agrotóxicos utilizada nos alimentos está de acordo com o limite máximo de resíduo. E esse programa funciona ou não funciona? Olha, não sei se o Alan sabe responder. Esse programa, né, que é o PARA, ele existe aí já há uns 10 anos mais ou menos, e ele vai nos mercados, coleta, né, amostras de alimentos e faz análise de agrotóxicos. Apesar de já ser um grande avanço para nós, né, saber qual o nível de contaminação que existem nesses alimentos, o programa ainda tem muitas e muitas falhas, né? A primeira delas é, sobretudo, não considerar os dois, né, tanto a cultura que recebe mais agrotóxico no Brasil, que é a soja, não é analisada, e o glifosato, que é o agrotóxico mais usado no Brasil, também não é analisado. E, além disso, esse programa ele trabalha, né, ele tem uma questão central para nós aqui da campanha contra os agrotóxicos, que é esse conceito do limite máximo de resíduos, né? É como se houvesse um limite seguro e só a partir daquele limite é que você o agrotóxico passa a ser, né, fazer mal para a sua saúde. Ele é prejudicial, então, de qualquer forma ali na... Ele é prejudicial de qualquer forma e isso parte, né, de um conceito de uma ciência linear, racional, que hoje já está completamente, né, desacreditado. Esse limite máximo ele não considera o uso a longo prazo, né, não considera o acúmulo dessas substâncias no nosso corpo e, principalmente, ele não considera a multiexposição. Então, se aquele, né, como a gente pegou agora lá no Rio de Janeiro, uma amostra de agrotóxico com 15, quase uma amostra de agrotóxico, uma amostra de tomate com 15 tipos de agrotóxicos diferentes. Nossa. Se todos eles forem permitidos para o tomate e se todos eles estiverem abaixo do limite de resíduos máximo, aquela amostra o PARA considera como uma amostra adequada. Então, nos últimos 3 anos aí a gente mais ou menos manteve uma média de 1/3 de alimentos em que não foram encontrados resíduos, né? Que não significa necessariamente que não tem agrotóxico, mas aqueles que foram, né, que se procurou não se achou. 1/3 tinha resíduos dentro do limite e 1/3 tinha resíduos fora do limite máximo ou agrotóxicos não autorizados para aquela cultura. Então, aí a gente está comendo aí 2/3, né, quase 70% de produtos comprovadamente com resíduo de agrotóxico e 1/3 deles ainda é acima desse limite de resíduos ou que usa agrotóxicos não permitidos
para uma É de certa certa cultura. forma de se indignar, né? O Porque a gente veneno acha está na que mesa mesmo, está né? na mesa, com certeza. Está super apropriado o título Sim. do documentário, né? Rosana, eu queria saber um pouquinho mais como é que funciona o trabalho de vocês da EITA, então. Tá bem. Bom, a cooperativa EITA, ela tem 3 anos e ela tem a sede aqui em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. A gente trabalha desenvolvendo ferramentas em software livre para movimentos sociais. Então, a nossa aproximação aí com movimentos sociais do campo, né, tem muito a ver com esse trabalho que a gente faz desenvolvendo softwares e outros tipos de ferramentas para movimentos campesinos. Um dos trabalhos que a gente faz, que está bastante articulado com o tema, é o desenvolvimento do portal do Observatório da Saúde do Campo, Floresta e Águas. E que a gente tem acompanhado, então, como é que está o acesso à saúde nas populações aí de camponeses, ribeirinhos, pescadores artesanais, né? Então, é um trabalho que a gente faz, a Alain também participa da campanha diretamente, né? E a EITA, ela está aqui no Vale e tem seus integrantes em outros estados também. Então, a gente atua aqui e atua também nacionalmente. É importante para estar tudo articulado, para que a gente Exato. consiga realmente fazer alguma diferença sobre esse assunto aqui no nosso país. E, Aline, você também tem estudo voltado também para essa questão, né? Queria que você comentasse com a gente. Sim, eu sou advogada graduada na Universidade Federal do Rio Grande e lá, quando a gente tem que fazer o nosso trabalho de conclusão de curso, eu acabei me interessando e escrevendo sobre a produção de sementes no Brasil, mais especificamente sobre a legislação, né? E aí, enfim, falando também um pouco sobre transgênicos, ou bastante, e sobre as experiências alternativas da produção, especificamente sobre a rede de produção de sementes agroecológicas Bionatur, que tem aqui no estado, em Ilha Negra, Candiota. E aí, agora, eu advogo e sou mestranda do curso de pós-graduação em Ciências Sociais aqui da Unicinos e sigo com a minha pesquisa na produção de sementes. E isso com a Bionatur também. Eu acho que é algo também interessante aqui que liga a gente, né, e que tem um vínculo com a universidade, um vínculo forte com a universidade, é o campo da economia solidária, né? Então, a Aline, né, atuava lá em Rio Grande, num grupo de pesquisa, a universidade aqui também tem um grupo de pesquisa em economia solidária, que é o campo que a EITA também faz parte, e a economia solidária tem essa preocupação, né? Quer dizer, o que a gente produz, né? O que isso vai gerar depois para as pessoas e que a gente precisa pensar uma economia voltada para as pessoas e não para o lucro, né? Então, é um vínculo Até forte. administrando a questão do resíduo também, Exatamente. que é sempre uma preocupação. Exato. E aí, até mesmo isso também. O movimento de catadores, nacional de catadores, tem uma discussão muito interessante sobre a questão da destinação dos resíduos, a compostagem nessa destinação do resíduo e a possibilidade de uso desse composto orgânico em substituição ao agrotóxico. Então, é um campo que os movimentos sociais estão bastante debruçados e atuando também com ações práticas, né? Não é apenas uma questão de reflexão, mas existe gente plantando de maneira agroecológica aqui no Vale dos Sinos e existe gente trabalhando aqui no Vale dos Sinos também com compostagem, podendo fazer uma substituição aí do agrotóxico por um composto orgânico. Bom, para quem tem interesse agora, 1h, né, pertinho, vai ser feita a exibição, então, 1h15, nesse documentário, né, isso. Rodrigo? 1h15. 1h15, Veneno está na mesa 2, dirigido pelo Silvio Tendler, na Mostra de Vídeos e Cinema, que faz parte da programação, então, do evento, esse 15º Simpósio Nacional IHU. Isso que segue até o fim da semana, né? O pessoal pode conferir aí a programação. Muito obrigada pela presença de vocês, uma boa discussão para vocês. Fazer um comentário Com certeza, final Alain, aqui, fica à né? vontade. Acho que o que é importante colocar para quem estiver aqui nos assistindo, né, a importância, né, de não só fazer esse debate de forma a ficar assustado com ele, mas sim de agir, né? Então, a campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, ela tem sido uma ferramenta de unidade aí entre os movimentos sociais, que vão desde os movimentos sociais de luta pela terra, os movimentos ambientalistas, aqueles movimentos sindicais, sindicatos de trabalhadores rurais, sindicatos urbanos, movimento estudantil, enfim. É um tema que toca a todo mundo, né? Porque ou se produz ou se come, né? Mas principalmente a gente tem aí, né, dentro da campanha contra os agrotóxicos, feito essa luta tanto por mudança de legislação, tanto no apoio aos agricultores agroecológicos, na divulgação da informação. Então, esse filme, né, que está sendo lançado hoje é um filme para livre reprodução, ele já está disponível também na internet, mas o mais interessante
é que se organize exibições públicas, se faça o debate e que esse debate, né, gere aí a mobilização da sociedade para a gente poder combater esse problema e poder ter uma agricultura saudável, sustentável, tanto para quem produz quanto para quem consome. Bom, assim esperamos, né, Rodrigo? Isso aí. Novamente, muito obrigada então pela presença de vocês e até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Obrigada também. E a Conexão Unicinos de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã, 12h30. Até lá. Tchau.